E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre preparo de soluções. Isso, na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre como fazia as soluções por questões de solubilidade. Depois a gente falou de soluções em vista de concentração. E hoje eu vou falar de um procedimento que é um procedimento comum na química, que é fazer uma solução, ou seja, preparar uma solução. Então vamos supor que eu deseje preparar uma solução de hidróxido de sódio, composto bem conhecido, que é o NaOH. E eu quero que essa solução tenha uma concentração de 1 mol por litro. Até aí tudo bem, mas eu quero que também ela tenha um volume de 250 ml. E aí começa a ficar estranho, mas como que é 1 mol por litro e 250 ml? Então vamos definir algumas coisas. Uma coisa é volume, outra coisa é concentração. Concentração é a quantidade de matéria por unidade de volume. E o volume que eu quero ter dessa solução é 250 ml. Bom, então o primeiro passo é a gente executar cálculos, depois o procedimento, para a gente executar a solução e depois, por final, a rotulagem, que tem a sua importância. Então, o primeiro passo é ler o rótulo de um composto. Então, por exemplo, nosso composto é o hidróxido de sódio. Eu tenho que pegar o dado do hidróxido de sódio que um fabricante produziu ali. Então eu vou ter que ver, por exemplo, a massa molar do composto, apesar que eu posso achar esses dados olhando uma tabela periódica. No caso do hidróxido de sódio, é o NaOH, eu vou ver que o sódio tem massa 23, o oxigênio 16, hidrogênio 1, somo esses três itens e eu vou ter 40 gramas por mol. Eventualmente, principalmente no Brasil, se encontra muito um tal do PM, que seria o peso molecular. A gente não se trata mais de falar peso, porque peso é diferente de massa, vocês podem ver aí nos vídeos de física, tá? E outra questão importante aí de ser visto é a pureza, porque nada impede que quando eu vou comprar esse hidróxido de sódio, ele seja 100% puro. Ele pode ter impurezas. Quanto mais impureza tem, mais em conta, ou seja, mais barato ele é. E eu preciso ver quem são essas impurezas que o fabricante relata. Eu tenho que ver se no meu estudo que eu vou fazer, essas impurezas me atrapalham. Vamos supor que eu queira analisar ferro, quero fazer uma análise de ferro e eu tenho o meu hidróxido de sódio que eu vou usar para fazer um procedimento para o ferro. E ele já tem ferro no meu hidróxido de sódio e a concentração até é razoável. Então eu tenho que ver se não me atrapalha. É um exemplo, tá? Bom, então, primeira etapa, então eu vou lá pegar os dados, eu vejo lá, hidróxido de sódio PA. O que significa esse PA? É para análise, então quer dizer que ele deve ser bem puro. Então, no nosso caso aqui está 98,9%, então tem uma pureza bem alta, a massa molar 40 gramas por mol. Então, o que significa esse 40 gramas por mol? Significa que cada vez que tiver 40 gramas do hidróxido de sódio, eu vou ter 1 mol. Então, se eu dissolver esses 40 gramas de hidróxido de sódio, que é 1 mol, em 1 litro, eu já tenho uma solução de 40 gramas por litro ou 1 mol por litro. Ah, interessante. Só que nosso exercício, nossa situação aqui é fazer uma solução de 250 ml, ou seja, 0,25 litros. É simplesmente uma regra de 3. 40 está para 1, 0,25 está para X. Eu preciso pesar 10 gramas de hidróxido de sódio. Se o hidróxido de sódio fosse 100% puro, mas ele não é, então eu tenho que fazer o ajuste de pureza. É necessário fazer um ajuste de pureza. Então, por exemplo, eu tenho 10 gramas de hidróxido de sódio que está associado então a essa pureza 98,9%. No caso, se eu tivesse 100, então, para fazer um ajuste, quanto que eu precisaria? Então, no caso, são 10,11 gramas de hidróxido de sódio a 98,9%, que em 250 ml vai me dar uma solução de 1 mol por litro. Ah, não é difícil o cálculo? Não. Tem como fazer em fórmula? Tem. Existe uma formulinha que é lá, concentração de hidróxido de sódio, é a massa do meu composto em gramas, dividido pela massa molar, que é gramas por mol, no nosso caso aqui era 40, e nosso volume, que é o 0,250, ou seja, 250 ml. Eu vou substituir os dados, eu tenho 1 mol por litro, que é o desejo, a massa molar é o 40, o volume 0,250, faço minha continha, acho 10 e volto novamente a fazer o ajuste da minha pureza. Mas eu posso melhorar essa fórmula. Então eu fiz aqui uma fórmula um pouquinho melhorada, ou seja, coloquei em relação à pureza e coloquei em relação às conversões de unidades. Então olha lá, eu coloquei aqui a massa do meu composto que eu tenho que pesar, nada mais é do que a concentração em mol por litro, vezes a massa molar, que no caso é o 40 gramas por mol por hidróxido de sódio,
O volume aqui eu coloquei já em ml, no caso aqui é 250. A minha pureza em porcentagem e eu coloquei vezes 10. Ah, porque do que pareceu esse 10? Bom, então vamos lá. Esse ajuste aqui eu tinha que dividir por 1000. E esse cara aqui da porcentagem eu tinha que fazer por 100. Então 100 mil, né, dividido por 100 vai dar 10. Então por isso esse 10 aqui. Bom, vou executar a formulinha. É 1 mol por litro, 40 que é gramas por mol, 250 ml, a pureza 98,9 vezes 10. Fiz a continha, deu exatamente o mesmo valor. Então essa fórmula aqui eu posso usar não só para o hidroxódico, mas para qualquer composto, para a determinação então da massa que eu tenho que estar pesando para executar a fórmula em função da sua pureza. Legal. Segundo procedimento. Então o que eu vou fazer agora? Eu tenho que ter à disposição uma balança para pesar, né? De preferência uma balança de precisão, pesar 10,11 gramas de hidroxódio. É de preferência que já se pese um recipiente que vai ser dissolvido, então no caso um becker. Eu gosto de usar beckers pequenos, tá? Porque evita os erros maiores, então no caso de 100 ml. Dissolver isso aí em água. Geralmente, se tem 250 ml, eu dissolveria isso aqui primeiramente com 50 ml, que seria metade do volume do meu becker. Uma vez dissolvido isso aí, vou transferir com funil, para não haver perdas, né? Para um balão volumétrico de 250 ml, que ao final de contas é o volume que eu quero preparar. Ou vou fazer drops, né, quantidades de 50 ml para lavar o becker, ou seja, jogar novamente no becker, tirar qualquer resíduo de hidroxódio que tenha ficado ali e transferindo tudo pelo funil. Quando estiver chegando próximo dos 250 ml, adicionar a água lentamente até um risco, que é chamado menisco. Então o balão volumétrico ele tem um risquinho e esse risquinho é o menisco. Então eu vou jogar a água até ele chegar nesse risquinho aqui. Chegou nesse skin, a minha solução está preparada, faço agitação para ter totalmente homogênea essa minha solução já está pronta. Bom, rotulagem, ela é importante demais, porque se você prepara um frasco incolor, um líquido incolor e fica tudo no laboratório, ninguém sabe o que tem lá dentro, então é necessário colocar o nome do composto, a concentração que está, a data que se preparou, qual a validade que você estima e quem preparou. Por que tem que ter essas coisas? Bom, evita desperdício, evita procedimentos errados, evita, né, tipo acidentes, coisas do tipo, né? Então é importante que se faça. Muita gente deixa no próprio frasco, no próprio balão volumétrico. É adequado se você vai usar naquele instante, mas se você não for usar, é legal colocar num recipiente adequado, uma garrafa bem rotulada, um rótulo que se mantenha. Bom, espero ter ajudado aí nessa descrição de como preparar uma solução. Então, essa é a aula de hoje. Abraços, até mais!